Então, quando Jesus veio à Terra, ele precisava ensinar aos homens tudo que era necessário ser ensinado. Só que os homens ainda não estavam preparados para o ensinamento. Por isso, ele precisou fazer que as pessoas prestassem atenção nele. E a forma que ele usou para as pessoas prestarem atenção nele era justamente fazer milagres. Então, quanto mais milagres ele fazia, mais chamava atenção. E quando os discípulos de João Batista chegaram até ele, questionando, porque João Batista tinha pedido para eles: és tu o Messias ou esperamos outro? O Jesus, em vez de responder, porque Jesus não falava diretamente nada, ele falava por parábolas, mas ele deixava bem clara a sua posição, pois as palavras dele eram bem compreendidas por aqueles que faziam o questionamento. As pessoas conseguiam entendê-lo, desde que estivesse no contexto da conversa que Jesus falava. Então Jesus, em vez de responder se era o Messias, em vez disso ele apontou: veja, os cegos estão vendo, os mudos falam, os surdos ouvem, e o Evangelho está sendo pregado às multidões, aos pobres, porque desde todos os tempos a multidão se concentra mais nas pessoas mais simples, mais puras, mais preparadas para receber o Evangelho. Aquelas pessoas ricas, abastadas, elas acham que não precisam de Deus, não precisam seguir os ensinamentos de Jesus e nem das leis e complicações ensinadas pelas igrejas, quando na verdade todos nós precisamos. O que acontece? Os pobres são os mais humildes, mais simples. Essas pessoas pegam com mais facilidade o ensinamento de Jesus, e quando chega da vida espiritual, na vida após a morte, nós vamos encontrar pessoas boas, puras, que na vida tinha sido pobre, porque a maioria dos ricos, próprio Jesus disse, é difícil um rico chegar no reino dos céus, porque as preocupações, as complicações, o se achar maior, o orgulho, o egoísmo dos ricos é tão grande que afasta todos eles, ou pelo menos a grande maioria deles, da possibilidade de entrar nas regiões superiores, nos mundos mais felizes. Então é necessário se desfazer de toda a arrogância, de todo o preconceito, é necessário superar a autoestima em demasia, fazer-se humilde, fazer-se simples, para conseguir alcançar o reino de Deus. Logicamente, os ricos não está vedado ao reino de Deus, mas muitos dos ricos, por causa do excesso de apego aos bens materiais, é necessário que esses sim se revistam da pobreza para conseguir alcançar um nível maior, superior. O Gandhi era um homem instruído, ele foi um advogado, ele era um homem que tinha toda a condição de ascender financeiramente, principalmente na Inglaterra, porque no país dele ele sofria um certo preconceito. Mesmo assim, ele voltou com toda a cultura dele, com todo o dinheiro dele, para a terra natal, para se misturar com os pobres e fazer uma Índia mais liberal, mais humana. Então, para isso, ele se despiu de toda a riqueza e se misturou com o povo, usando roupas da sua terra, esquecendo as roupas da Inglaterra e esquecendo as roupas da Europa. Nós temos Buda, que foi um príncipe, ele tinha tudo para ser uma pessoa da nobreza, viver na abundância. Mesmo assim, ele se fez pobre como forma de se melhorar. São Francisco de Assis, a família dele era rica, era abastada, eles tinham condição de ter toda a fortuna, digamos assim, todas as facilidades da vida. Mas São Francisco de Assis abandonou a família, abandonou a riqueza que ele possuía e preferiu casar com a pobreza. Então, muitas pessoas, para conseguir alcançar o reino de Deus, é necessário se desfazer dos bens materiais. Em contrapartida, nós tivemos na história também grandes homens que são respeitados, reverenciados, porque eles conseguiram fazer com que indústrias, comércios funcionassem, dando emprego para milhares de pessoas. A riqueza é necessária, a fortuna bem utilizada é necessária. João Batista, ele questionou se Jesus era o Messias. Como eu falei, Jesus ele não respondeu claramente que ele era ou não o Messias. Em vez disso, ele demonstrou para João Batista que milagres estavam acontecendo. Significava que Deus estava com ele, pois ele tinha facilidade de expulsar os demônios, de curar as pessoas. Jesus, dessa forma, mostrou que ele veio trazer uma boa mensagem,
tanto é que ele estava pregando o Evangelho, a boa nova, a nova de que o reino de Deus estaria chegando. Esse trabalho inicialmente foi feito por João Batista. Antes de Jesus, João Batista ensinava o que Jesus ensinava, logicamente com enfoque pessoal, o enfoque do arrependimento, para que a gente pudesse se converter, para que a gente pudesse se melhorar. Pelo que João Batista ensinava, era necessário confessar os pecados e buscar a pureza interior, buscar compartilhar o que tinha. Então, se uma pessoa tinha 2 túnicas, desse uma para quem não tinha. Se tivesse um pão, dividisse ao meio para quem não tinha. Dessa forma, João Batista ele trouxe todo o ensinamento de fraternidade, de concórdia, de paz, a qual Jesus continuou. A diferença é que João Batista foi o percussor. Ele ensinou para uma pequena região, para algumas pessoas, abriu o caminho que depois seria completado por Jesus. E é fácil perceber que Jesus superou João Batista, que Jesus é falado até hoje, porque João Batista era o percussor, era aquele que sabia do ensinamento, só que ele sabia de maneira rude, rústica. Ele era aquele que ia desbravando como se fosse um pioneiro, preparando o caminho para Jesus. Então o João Batista era um profeta, era uma pessoa muito especial. Os reis, os professores, aquela pessoa da nobreza, estão nos palácios, estão nos locais sagrados, estão junto aos reis. Agora, as pessoas que querem se melhorar, querem se consertar, vão aonde tem uma boa lição, onde tem um bom ensinamento. Por isso que as pessoas iam até o deserto, na beira do Rio de Jordão, porque ao mesmo tempo de receber a palavra e receber o ensinamento, eles também tinham a oportunidade de ser batizado. O batismo é um simbolismo que João Batista fazia para que a pessoa se sentisse um novo homem. O que consistia esse batismo? Pegava um homem adulto, mergulhava dentro das águas, mas antes da pessoa ser mergulhada na água, ela confessava os pecados, prometia para a sociedade não mais errar, declarava para a sociedade que ele era um novo homem, e a partir daquele momento ele não teria aquela vida que ele tinha antes, e ele de certa forma se tornava mesmo um novo homem, porque a mentalidade da pessoa, quando afirma uma coisa dessa, é tão forte, mas tão forte, que é capaz de ultrapassar o tempo. Aquela pessoa que tem a convicção que quer ser uma pessoa melhor, ela consegue fazer, não importa o mal que ela tenha praticado antes. Logicamente, tudo que nós fazemos do nosso passado, nós somos responsáveis. Se eu tenho uma dívida, me converti, melhorei, não quero mais errar, não quero mais me endividar, mesmo assim eu vou ter que pagar todas as minhas dívidas. A gente não fica isento das nossas responsabilidades simplesmente porque mudou de postura. Se hoje eu disser não bebo mais, mas se bebi durante 30 anos, meu organismo ainda vai guardar as fraquezas, as sequelas da bebida. Eu vou me fortalecer cada vez mais, mas ainda durante um tempo sinto o efeito do álcool, da droga, de qualquer coisa, do cigarro que eu tenha ingerido durante a vida. Então a melhor coisa que a gente pode fazer, sim, é se converter no sentido de mudar a cabeça, é colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que nós queremos mudar e trabalhar para que essa mudança persista, para que a gente seja realmente uma pessoa pacífica, que evite vício, que evite droga, que evite falar palavrão, que evite a traição. Então isso são coisas necessárias para o nosso crescimento espiritual, e quando a gente coloca essa vontade na nossa vida, nós conseguimos fazer, porque a nossa vontade é poderosa, é firme, então nós podemos fazer isso. E quando a gente comunica para a sociedade, a gente soma a nossa vontade, que só ela basta, ao conhecimento de outras pessoas, e as pessoas começam a nos cobrar, porque se a gente declara para o mundo que eu quero me reformar, que eu quero ser uma pessoa melhor, no dia que eu piso na bola, no dia que eu volto a beber, fumar, fazer coisa errada, alguém vai me cobrar. E isso é muito bom, muito positivo, porque além de eu me policiar, a própria sociedade me policia, me chama a atenção para que eu possa melhorar. Agora, ao mesmo tempo que existe aqueles que me chamam, me alertam para o bom caminho, existe aqueles convites para o mal. Os tentadores são pessoas ruins que vêm me testar, que vêm me convidar a continuar bebendo, que vêm duvidar da minha firmeza de abandonar o cigarro, de abandonar aquela vida que eu tinha antes. Então aí que vale a convicção.
quanto mais convicção eu tenho, mais testemunho eu consigo passar. E quando eu trago um bom testemunho, eu sou exemplo de vida para outras pessoas. E as pessoas comentam sobre mim, e elas falam, o Paulo conseguiu, ele superou, veja o exemplo do Paulo, veja o exemplo do José. O José bebeu a vida toda, um dia ele parou de beber, olha, segue o exemplo do José. E nós nos tornamos referências, nós nos tornamos testemunhas vivas de que é possível a modificação. Os céus é o universo, nós temos infinitos lugares, infinitas moradas, temos moradas superiores ao planeta Terra, que no universo existem grandes mentes, grandes pensadores, grandes espíritos, verdadeiros anjos, e esses anjos são muito superiores a qualquer pessoa que passou aqui pela Terra. Talvez, à exceção de Jesus, que é realmente o espírito de escola, um espírito muito grande, iluminado, é o nosso mentor e guia de toda a humanidade. Então Jesus seria o representante máximo da nosso planeta Terra. Então, tirando Jesus, podemos dizer que todos os outros espíritos que nasceram aqui na Terra são inferiores aos que nascem em mundos superiores, sublimes. Então, João Batista, apesar de ser um grande homem, ele ainda é pequeno em comparação aos espíritos superiores. De qualquer forma, entre os nascidos aqui de mulher na Terra, nenhum foi superior a João Batista. Se João Batista é Elias, e ora, João Batista conhece seu pai e a mãe, é filho de Zacarias com Isabel, então ele não poderia ser Elias ressuscitado, mas sim podia ser Elias reencarnado. Então João Batista é a reencarnação de Elias. Cada um na sua época vive como é o costume da época. Uns cantam, outros contam histórias, outros fazem lamentações, uns vão para festas, uns conversam, outros se tornam amigos, outros ainda inimigos. Então os homens são os homens da sua época, da nossa época. E esses homens, nós, vivemos como cidadãos comuns. Só que de vez em quando aparece alguém especial, e essa pessoa especial ensina um caminho diferente. Só que esse caminho não é inacessível para ninguém, todo mundo pode chegar nesse caminho. Tanto é que João Batista, ele jejuava, ele tinha toda uma vida de austeridade, e as pessoas o criticavam por ele ter excessiva rigidez na vida dele. Os criticavam porque ele nada comia, nada bebia, se alimentava de gafanhoto, se vestia de pele de camelo, amarrando apenas com um cinto de couro na parte da cintura. Então esse era João Batista, e não queriam seguir João Batista porque achavam que o ensinamento dele era muito duro. Veio Jesus, ao contrário, era uma pessoa alegre, era uma pessoa que ia para festas, para as casas de família, conversava por muito tempo, era chamado comilão e beberrão, porque Jesus comia e ele bebia, e ele conversava com as pessoas, todas as pessoas, não discriminando ninguém, a ponto dos fariseus criticar. Ele é amigo de publicano e pecadores, porque os fariseus, eles se afastavam de qualquer pessoa que não seguia a lei mosaica. Os fariseus e os saduceus, eles tentavam a pureza total, achando impuro qualquer pessoa que não seguia os ensinamentos, não tocando em mulher em determinadas épocas. Então eles tinham toda uma série de costumes para a purificação. Veio Jesus que não seguia nada disso, conversava com mulheres, com publicanos, que eram considerados ladrões, com pecadores, e assim Jesus chamava a atenção de todo mundo, e aí ensinava o mesmo ensinamento de João Batista, que era o perdão ao inimigo, amor ao próximo. E as pessoas o criticavam, porque as pessoas têm essa característica, critica todo mundo. Se você age bem, vai encontrar quem critique você, porque você quer aparecer, porque você quer se destacar, quer enriquecer, tem segundas intenções. E se você agir como pobreza, com austeridade, vai chegar alguém a reclamar, vai criticar, porque você não se alimenta direito, não se veste direito, porque não usa às vezes nem sapato, não usa chinelo, anda de pé no chão. Então se a pessoa tem austeridade, vão criticar. Se usa terno e gravata, vai criticar, não importa. Então não adianta dar ouvido para as pessoas, sempre vai ter alguém reclamando da gente, não importa como a gente seja, não importa como a gente fale ou haja, sempre encontraremos alguém que vai nos discriminar. O Jesus foi a mesma coisa.
Jesus ensinou o mesmo ensinamento que João Batista, só que Jesus teve uma vida plena de amizade, de conversa, de alimentação, de bebida, em contrapartida João Batista teve uma vida de austeridade. Ambos ensinaram a mesma coisa e ambos foram criticados. Então nós não estamos aqui para agradar aos homens, não estamos aqui para agradar ao mundo, estamos aqui para o nosso crescimento pessoal. Se temos que agradar alguém, seja Deus. Se temos que agradar alguém, seja a nossa consciência. Então Jesus trouxe para a humanidade uma série de ensinamentos, uma série de conselhos. Só que os ricos, por serem avarentos, por serem orgulhosos, não quiseram aceitar. Mas aquelas pessoas da pobreza, aquelas pessoas simples e ignorantes, os humildes, receberam o ensinamento de Jesus com grande facilidade. Então Jesus rende graça aqui justamente por isso, porque Deus concedeu para os homens, principalmente os humildes e simples, a capacidade de compreender. Agora negou para os orgulhosos, negou para os ricos avarentos, negou para todos aqueles que se achavam superiores. Então o ensinamento está à disposição de todos nós, só que nem todos nós queremos um ensinamento. Quando estamos em equilíbrio, nós atraímos para perto de nós espíritos equilibrados. Quando ao contrário estamos em desequilíbrio, fazemos com que os desequilibrados venham para nós, porque eles se ligam aos nossos pensamentos. Ao nosso lado, produzimos formas de pensamento, e essas formas de pensamento, elas podem ser captadas, percebidas, ouvidas pelos espíritos, e eles vêm como moscas quando tem um alimento, eles vêm como abelhas quando tem um néctar de uma flor. Então eles vão buscar o que eles têm sintonia, o que eles gostam. Por isso é necessário manter um pensamento equilibrado. Jesus, ele era como se fosse um intermediário de Deus, porque ele conhecia Deus, ele tinha dentro da consciência dele a ciência de quem era o Pai, quem era Deus. Da mesma forma que quem pode testemunhar de mim, falar de mim é meu filho, porque convive comigo, conhece as minhas fraquezas, conhece meu ponto forte, conhece até onde eu posso gastar, logicamente com certa limitação, porque eu não passo para ele todo o meu orçamento, eu não passo para ele toda a minha capacidade. Mas por ser filho, é mais fácil ele falar de mim, de quanto eu posso gastar, o que eu posso fazer, do que uma pessoa de fora, de um vizinho, de alguém aqui da Casa Maria de Nazaré. Então meu filho me conhece, ele pode testemunhar de mim, assim como ele, Deus, podia testemunhar de Jesus, e Jesus podia testemunhar de Deus, porque eles já tinham sintonia, já eram espíritos ligados em forma de pensamento. Que o conhecimento, a verdade, liberta, o conhecimento esclarece, e a gente não sofre quando a gente sabe porque está sofrendo. Jesus passou aqui na terra e falou: bem-aventurado os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. O consolo que Jesus expressa aqui é justamente a capacidade da pessoa compreender porque está sofrendo. Se eu sei que eu estou sofrendo por causa da bebida, a solução que eu tenho é parar de beber, porque quando a gente rompe o vínculo com o erro, quando rompe o vínculo com o vício, com o mal, aquele sofrimento causado pelo vício, pelo mal, pelo erro, desaparece. Então parte da nossa vontade quebrar esse vício, mas para que a gente possa livrar do vício, possa livrar do erro, é necessário dilatar o nosso conhecimento, encontrar a verdade. Então quem conhece Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontra consolo, encontra alívio para os seus dores, seus males, seus padecimentos, porque não existe nada na terra que seja eterno. Nós estamos sofrendo, a terra é um local de sofrimento, porque nós precisamos viver nos arrastando na terra com dificuldades, nós precisamos pagar conta, nós temos problema de família, temos problema de saúde. A terra não é um paraíso, porém nós temos o consolo porque sabemos que nosso espírito é eterno, então vamos continuar vivendo, e cada ano que passa vamos nos fortalecendo, vamos nos tornando melhor, e chegará o momento que ou atingiremos a cura do corpo físico, chega o momento que a gente paga todas as nossas dívidas, ou então chega o momento da nossa morte, no momento que encerra a ligação nossa, espírito com corpo de carne, e aí a gente deixa tudo para trás e começa uma nova aventura, uma nova jornada. Se aproveitamos bem a vida, se nos melhoramos espiritualmente, a nossa jornada futura é abençoada.
nós vamos ser direcionados para um local bom, vamos para um paraíso, logicamente, não para um local de perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas vamos para lugares melhores que estávamos aqui na terra. Então, pela comparação, o sofrimento daqui na terra, ele é temporário, pequeno, mas não é eterno. Um dia chegaremos à paz, à concórdia, ao mundo superior. O peso que Jesus dá para nós, o fardo que nos dá, é amar ao próximo, é respeitar o próximo, é perdoar o inimigo. Basicamente isso. Ele resume todo o ensinamento dele em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o ensinamento de Jesus. Qualquer coisa que fuja disso está contrária à lei de Deus, à lei de Jesus. Então, o fardo dele, a lei dele é suave, o peso dele é suave, que a partir do momento que um homem ajuda outro homem, ambos encontram equilíbrio, encontram a paz, e ninguém passa fome, ninguém fica sem trabalho, porque um ajuda o outro. É esse ensinamento que Jesus traz para a humanidade, que a gente se ajude reciprocamente, que se ame reciprocamente, que nos perdoemos reciprocamente, porque toda vez que a gente se perdoa, toda vez que perdoamos o próximo, o sofrimento, a obsessão diminui. Pelo contrário, quanto mais a gente não se perdoa, se odeia, quanto mais a gente odeia outra pessoa, não perdoa outra pessoa, mais encontramos sofrimentos, traumas na nossa vida. O que importa é estarmos em paz com a nossa consciência. Se é lícito trabalhar no sábado, claro que é lícito trabalhar no sábado, é lícito trabalhar todos os dias da semana. Agora, se nós queremos valorizar um dia, que tornemos esse dia santificado. Como é que a gente torna esse dia santificado? Com os nossos bons pensamentos e com nossas boas ações. Toda vez que eu escolho um dia, consagro esse dia para fazer o bem, consagro esse dia para não mentir, não roubar, consagro esse dia para não agredir, esse dia abençoado é um dia santificado. Precisa ser sábado? Não, pode ser um domingo, pode ser uma segunda, uma terça-feira, pode ser todos os dias da semana. Aí, quando a gente chegar nesse ponto, teremos uma vida sagrada, uma vida santificada. Agora, valorizar mais um dia do que valorizar as pessoas, as famílias, do que descuidar da fome da outra pessoa, esse sim é um pecado. Nós não temos de nos apegar às coisas materiais. O sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Então nós temos de santificar sim, todos os dias, todas as horas da nossa vida. É essa a obrigação do bom cristão. Essa é uma obrigação de um bom espírita. Nós temos essa obrigação de crescer espiritualmente. Davi, na época dele, não foi um homem muito bom, não foi um homem muito justo, era um guerreiro. Mesmo assim era valorizado, santificado pelo povo judeu. Davi, ele fez uma coisa errada. Na época que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele viu que tinha uma porta aberta no templo, invadiu um templo, comeu do pão que não era possível ele comer. Era um pecado para eles comer aquele pão, mas ele estava com fome. O que é mais sagrado para a pessoa? Se alimentar e alimentar aquelas pessoas que estão com ele, ou respeitar a crendice, o costume de uma religião? Mais sagrado é alimentar quem tem fome. A própria religião deveria lembrar disso: dar água a quem tem sede, dar o pão, dar o alimento para quem tem fome. Então Davi, ele quebrou o ensinamento, ele quebrou o mandamento do povo judeu no dia que ele comeu o pão que não era lícito ele comer. Jesus quebrou o ensinamento, porque ele mesmo não comeu das espigas, mas quem estava com ele passava fome e vendo as espigas maduras, prontas para ser comida, ele viu que os homens que estavam com ele comeram e ele não os repreendeu, porque é mais santificado alimentar quem tem fome do que seguir um costume de uma religião. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Os costumes dos povos, das religiões, é um costume que se transforma até em lei em alguns casos. Quando a pessoa quebra a lei, ela é punida. Mas se uma lei é injusta, temos de usar o bom senso. O que é preferível, fazer o bem ou o mal? É o bem, em todas as circunstâncias. Jesus foi maravilhoso, foi preciso quando ele falou: se uma pessoa tem uma ovelha, tem ovelhas, e uma ovelha cai no buraco,
Qual homem não vai pegar de algum instrumento, ele mesmo vai descer até o buraco e vai salvar a ovelha? Porque nós somos pessoas boas, ou pelo menos nós valorizamos a vida. Então, se tem uma vida em perigo, se tem uma vida, se tem alguém passando uma necessidade, o certo é, mesmo sendo um animal, que a gente socorra, porque se a gente não fizer isso, aquele animal vai sofrer, aquela pessoa vai sofrer. Então nós fazemos a nossa parte.